Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo vamos falar de React. React aí do ex-presidente, né, Edno Mello. Eu achei muito interessante a entrevista, com vários tópicos, né, ali interessantes para também uma comparação com a gestão atual, a opinião dele, né, que foi um presidente vitorioso. Eu tento separar Edno de Diógenes, eu tento. Então, um presidente que tem meu respeito. Todos têm meu respeito, tá? Quando eu falo aqui, nunca é pessoal, é sempre em relação ao seu trabalho à frente do Clube Náutico Capibaribe, né? A autoridade máxima ali, o líder do executivo no clube que eu amo e que eu vivo 24 horas. Então é uma entrevista interessante no Futebol Diário, lá do Diário de Pernambuco, no YouTube. Recomendo assistir na íntegra. Eu vou separar alguns trechos. Vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu gosto de deixar até arquivado aqui para um futuro, para os meus netos e tal. Então esse canal também é feito para isso, tá, gente? Eu relembrar no futuro uma fase da vida que eu falava do Náutico e tinha um canal. E tem muito, espero que dure para sempre, né? Eu sempre tenha tempo para poder parar aqui todas as minhas atividades durante o dia e falar com vocês aqui sobre o Náutico. Então, para mim, é um vídeo que serve também para o futuro e também dar minha opinião em relação ao Náutico nesse atual momento, né? Em 2026. Então, vai ficar arquivado. Então, daqui a 20 anos a gente pode relembrar e ver um vídeo como esse que eu estou fazendo agora, um react do presidente, que eu fui muito feliz com tudo que ele fez pelo Náutico e sou grato também. Então vamos dar uma olhada, vamos reagir a tudo isso, mas antes deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante, não esquece de hypar o vídeo e se quiser ajudar o canal, seja membro, inclusive você membro que quiser participar de um grupo VIP comigo e os demais membros, só é solicitar no direct do Instagram. Vamos lá para a entrevista. Desse especial aqui. Pode soltar, Júnior, uma foto do especial do Náutico, campeão em 2018. A gente vai falar muito, resgatar dessa história, presidente, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro e depois gostou tanto da brincadeira que acabou tendo que fazer essa foto, né? Aí a foto com as taças que o Ed conquistou ao longo do Náutico. Ele vai dizer rapidinho, sabe de cabeça, Ed, quais são? Todos. Primeiro, a central ali é qual? De 2018? 2018, a do lado esquerdo é 2021, a outra é do Campeonato Feminino. Tem duas dessas, inclusive está faltando uma aí. A gente foi bicampeão feminino pernambucano. As duas vezes em cima do esporte, é bom destacar. A do outro lado, a próxima do Campeonato Feminino é a da Copa do Nordeste, Sub-20. As outras duas são do Sub-20 também, o bicampeonato 2021. E a da Série C. Inclusive tá vendo aquela foto ali atrás, gente, ali ó, a foto aqui atrás ó, é do campeonato da 2018, lá na Arena de Pernambuco contra o Central. Foi um dos dias mais felizes que eu tive, tá? E também a Série C, também eu acho que foi um dia maravilhoso, aquela invasão, do jeito que foi também. Então, momentos que eu tive no Clube Náutico Capibaribe, que, que foi ele que me proporcionou essa felicidade, né? Com minha família. Então, por isso que eu sou grato. Eu vivo de momentos ali. Eu sei que teve os erros dele, porque a gente não vai julgar que ele fez um trabalho excelente que não fez. Teve os erros, como todo presidente tem erros, mas esses momentos específicos, o campeonato pernambucano em cima do esporte, foi um dia muito feliz para a nação alvirrubra. Aquela final contra o Central ali, uma arena de Pernambuco lotada, eu estava lá. O título da Série C também que eu invadi. Então teve momentos, né? Eu acho que nos últimos 10 anos é um dos melhores presidentes, tá? O presidente que deixou a torcida à volta dos aflitos, a gente vai falar sobre isso também, que também eu fiquei muito emocionado com a volta dos aflitos. Então a gente tem que exaltar quem fez a gente sorrir, tá? O atual presidente teve o acesso, foi emocionante, o jeito que foi o drama, eu reconheço isso, foi um dia muito feliz para a nação, mas também esse ano a gente teve um dia muito triste, né? Que foi aquela final do Pernambucano, que eu fiquei muito depressivo, fiquei muito para baixo por tudo que aconteceu, minha família, a gente chorando. Então a gente quando critica, a gente tenta analisar um pouco sobre isso, né?
Momentos felizes. Então esse presidente Bruno Beck, eu acho que ele tá errando mais do que tá acertando, na minha opinião. Tá? E a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Brasileiro Aí. da Série C. Aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9 com a que tá faltando. 9, né? Então são 8 e 9 taças aí. Nada mal, né, Igor? Um dia você pretende, né, fazer uma foto Pô. dessa, não? Espero, né? Quem sabe? Quem sabe? Pronto, então vamos pra frente. E voltando para a pergunta que você me fez, eu vejo com preocupação, né? A preocupação é pela maneira que está sendo conduzido o clube. Não é nem o futebol, é o clube como um todo. A gente saiu uma matéria agora de Beto Lago, foi muito feliz, Beto, quando ele colocou o orçamento do clube, que você coloca como receita certa, né? Um dinheiro que sequer entrou no clube ainda, que foi a causa da arena, né? A indenização da arena. Nem sequer entrou no clube, já está como receita líquida e certa. Pode seguir falando, só mostrar aqui a coluna. Pode seguir falando. É bem interessante essa matéria de Beto. Beto foi bem preciso, foi bem. Aqui é a coluna do Beto lá. Pois é, bem realista, né? O comentário dele. E você coloca as despesas, não coloca os tributos. Né? A gente tem até o dia 30 de novembro para apresentar a CNRD para o plano de recuperação judicial. Eu não vejo movimentação nenhuma para que seja acontecido isso. A gente tem um passivo gigantesco na Procuradoria-Geral da República. Não vejo, sabe? Então, essa é a preocupação. Acredito que o Náutico não vai cair, acredito que o Náutico vai ficar ali pelo meio da tabela. Deus permita que não caia, né? Mas pelo que eu tô desenhando ainda, faltam 14 jogos para ganhar 5. Não é possível que a gente vai conseguir. Mas também não acredito mais no acesso, a gente não tem mais possibilidade de acesso. Só um milagre mesmo para a gente chegar lá na Série A. Mas independente disso, viu, Marcos e Luquezzi, você tem que entender que o clube de futebol não é só hoje. É hoje, é amanhã, é depois. Não. Quando você falou vou revelar agora qual é o outro título. O outro título é a volta para os aflitos. Para mim foi um título, sabe? E quando eu disse, olha, um dos pontos primordiais para o Náutico é a volta para os aflitos. Porque é ali que a gente vai conseguir se aproximar mais do torcedor. É ali que a gente vai conseguir ter realmente identidade da nossa casa. A gente vai jogar de 6 horas da noite e o pessoal começa a chegar de meio-dia, 1 hora, aquela festividade, aquela troca de energia boa, de amigo conversando, vão almoçar, é família. Isso tinha que voltar, né? Isso a gente tinha que voltar. E eu lembro bem que disseram isso é uma temeridade, ele está falando isso. Ele nunca vai voltar para jogar para os aflitos. Não tem a mínima condição. Os aflitos não tem mais nenhum motivo para ser feito o jogo lá. Ficou abandonado, né? Eu disse, deixa eu chegar lá, deixa eu ser presidente para você ver se eu não volto. E de fato a gente voltou, né? Eu fui presidente 18, dia 16 de dezembro a gente voltou, foi aquele jogo contra o News Old Boys. Foi com muito sacrifício, muita gente ajudando, muita gente mesmo. O finado Gazanel, ele chegou uma tarde lá, disse, presidente, eu tenho um investidor para terminar a obra dos aflitos. Eu disse, como é a situação? Ele disse, olha, ele precisa de uma garantia. Eu disse, pronto, a gente não tem essa garantia. Qual é a garantia que o Náutico tem para dar esse retorno para ele? Mas mesmo assim eu fui para a reunião e disse, olha, o que a gente tem é título de sócio, são os ingressos da partida, são as cadeiras cativas, isso eu posso, né? Posso apresentar um plano aqui, ceder para você tanto a venda de tantos ingressos, tantas cadeiras cativas, tantos títulos de torcedor. E assim foi feito, né? Foi coisa de Deus mesmo. Porque a gente, eu acho que dificilmente ia reabrir os aflitos em dezembro de 18. Ia reabrir, mas não naquela data. E é isso, eu acho que, além dos 3 títulos que você falou, volta para os aflitos é mais um título. Sem dúvida. A gente estava há 13 anos, ia completar 14 sem ganhar um título. E se você perguntasse a 10 alvirrubros, olha, tu quer ser campeão esse ano ou tu quer voltar para os aflitos? Eu tenho certeza que de 10, 9 ia dizer, eu quero voltar para os aflitos, né? Voltar para minha casa. Eu sou um deles, tá, gente? Eu sei que o jejum tava muito grande, mas eu queria voltar, cara, pra casa da gente ali. É exatamente o que ele falou. Aquele pré-jogo, a localidade, ficar próximo de todo mundo, na Norte, Zona Sul, os aflitos, que é central. Então a gente faz o pré-jogo, né? 3 horas, inclusive sexta-feira. Eu devo estar chegando lá de 6 horas da noite, pô. Agora, na sexta-feira. Convoco toda a torcida aí pro jogo, a apoiar. Então, cara, tem todo aquele clima, sabe? Eu vou fazer um pré-jogo, vou pra um barzinho, depois vou pro espetinho, depois eu entro, depois eu saio.
tudo ali muito próximo. Então, foi assim, os méritos dessa gestão, tá, gente? Eu sei que teve vários erros, tá? E eu não vou passar pano aqui, teve o problema com o irmão dele, com Tatiana. Eu sei, tá? Eu sei, mas eu tô tentando separar a gestão só ali. O que ele fez de bom na gestão dele. Entendeu? Então eu sei que teve vários erros, como o Diógenes teve, como Bruno Becker teve. Eu não sou oposição e nem sou situação. Eu sou só um torcedor que quer o bem do Náutico. E eu gostaria muito um dia dessas pessoas se unirem, todos, em prol do Náutico. Mas eu sei que é rachado ali. Mas eu queria muito, todos eles juntos. Vamos junto e vamos. Todo mundo em prol do Náutico e levar o Náutico para a primeira divisão. Mas não, é muita politicagem, é muito ego, é muita sede de poder, né? Que ele fala sobre isso. Então é mais ou menos isso. Nada de passar pano, eu sei que teve muita coisa errada, mas também a gente tem que reconhecer o lado positivo. Lá na minha casa. Deixa eu pegar essa parte financeira como gancho, já que a gente deve falar sobre Hélio mais na frente, aí, sobre o time e sobre Hélio. O Náutico sofre há muitos anos com crises financeiras. Se a gente for pegar, eu lembro porque eu cobri o clube, o Maurício Cardoso chegou a não ter contas aprovadas, chegou a ser punido pelo deliberativo por não ter contas aprovadas. O Paulo Vanderlei, se eu não me engano, também. Vocês tiveram que fazer uma mecânica danada para voltar aos aflitos também. Teve a Recreio Fluvial, que foi uma polêmica danada, mas era um instrumento necessário ali para poder se blindar dos credores e das dívidas, para poder respirar, né? O Bruno, ele faz um movimento que muita gente vê como inofensivo. Eu não vejo, e eu levanto essa bandeira já desde o ano passado. Antecipação de valores. Ela é muito comum no futebol, mas não deveria ser. O Bruno pediu futebol card ano passado. O conselho não queria muito, acabou cedendo. A do Mix Mateus, que era uma verba que era destinada para a RJ, o Bruno gastou a revelia. E a gente pergunta ao Gustavo Ventura algo que me preocupa. Mas como deixaram? Gustavo disse, não tinha nenhum instrumento de defesa. O Bruno se confiou na boa fé disso. Isso para mim é uma falha no estatuto do Náutico, deveria ser revista. Enfim, não pode dar esse poder ao presidente dele gastar ao bel prazer, algo que seria de benfeitoria para o clube. O Bruno quer adiantamento de novo. Já está se pedindo de novo esse adiantamento, segundo o Alexandre Carneiro, da Esporte da Sorte. Então, o melhor da Esporte da Sorte. Perfeito. Há o ponto também que se pode fazer, não se vê problema, não sei se foi o Alexandre que disse, porque o próximo ano é do Bruno também. Para mim não tem isso. Para mim, se o Bruno renunciar no meio do ano, no final do ano agora, o próximo pega esse pepino. Enfim, a que ponto é esse buraco financeiro do Náutico? A que ponto uma SAF é necessária? O Bruno também veio com uma SAF bem furada com o Cafu ali, que eu vou estudar mais na frente. Não, você tinha que ter estudado antes de botar lá na mesa. Para mim era claro isso. Mas a que ponto é esse buraco? É uma SAF que é necessária, o Náutico é autossaneável. O que é que você acha? Veja, Luquezzi, Diógenes caiu em 2022, né? Ele caiu. Mas em 2003 ele tocou o clube. A gente estava saneado, a gente estava com dinheiro em caixa. Diógenes deixou o clube em 23 com a receita de Matheus Cucão, deixou o Náutico com a recuperação judicial, que isso lá na frente os alvirrubros vão entender o quanto foi importante essa recuperação judicial. Então o atual presidente, ele pegou um clube sem bloqueio, pegou um clube com receita, pegou um clube com credibilidade. Em 2018 a gente perdeu vários jogadores. A gente perdeu jogador pro Asa de Arapiraca, com todo respeito ao Asa, mas o Náutico não é para perder jogador pro Asa, né? A gente perdeu jogador pro Botafogo da Paraíba, não é para perder jogador. Não é? Para o Botafogo da Paraíba. Por quê? Porque não, a gente não vai, porque o Náutico não paga, o Náutico não dá. Eu lembro quando a gente acertou o contrato com o Wallace Pernambucano e o empresário dele. Os valores, eu vou falar, mas assim, não vou recordar se foi realmente esse. Ele jogava no Ceará, ganhava em torno de 33, 34 mil reais. E disse que vinha para o Náutico por 30 mil. E eu disse, olha, eu só consigo pagar metade, só consigo pagar 15. E o empresário ficou até meio chateado e disse, olha, é a realidade da gente. Agora o que eu posso fazer é um plano aqui para você. Se o Náutico for campeão pernambucano... Saudoso Tanque, um abraço Tanque. Até hoje a gente troca uma ideia. Um dos grandes, tá? A camisa 9 aí que vestiu a camisa do Clube Náutico Capibaribe e deixou um legado ali
títulos, né? Então, o Tanque, o Wallace Pernambucano, máximo respeito. Tamo junto, Wallace. Se a gente tiver acesso, se a gente tiver avanço na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, a gente pode dar um upgrade no salário dele, mas o que eu posso pagar de janeiro a dezembro, 13º a ele, é esse. Trabalhando com a realidade, né? E para resumir a história, a gente fechou o contrato com ele por 18 mil, que era 15 mil mais 3 mil de auxílio moradia, né? Eu não vejo esse zelo hoje, não vejo esse cuidado hoje, né? Eu não vejo essa maneira de tratar. Quando você entrega o departamento do futebol a um funcionário específico, que é um técnico, para ele negociar jogador, para ele contratar, não é nem má fé, não é nem maldade. Eu acho que cada um tem a sua expertise, cada um tem, né, a sua maneira. Até para ele se defender, era melhor que ele não fizesse isso. A gente vê vários casos. Júnior Todinho, o departamento médico vetou o Júnior Todinho, ele colocou o Júnior Todinho, abriu a lesão do Júnior Todinho, né? O caso de Paulo Sérgio, enfim, outros casos que ele poderia ter contado com o atleta se tivesse um executivo de futebol, se tivesse um gerente de futebol ali. Não vejo esse cuidado. Não. Inclusive, tá, gente, só pegando o gancho aí de Júnior Todinho, eu vou fazer um vídeo sobre os números dos atletas, quanto cada atleta corresponde financeiramente por jogo no clube, o custo-benefício. Tá? Eu vou pegar o número de jogos baseado no salário, os vencimentos dele, vou dividir ali para a gente ter uma noção mais ou menos o custo de cada jogo desse atleta. Júnior Todinho é um deles. Custo muito alto, tá? Eu acho que sai na casa aí de 50 mil cada jogo dele na temporada. E aí Paulo Sérgio também tem um custo muito alto, e vou colocar a diferença, por exemplo, por Cauã Maranhão, né? O Maranhão, acho que sai 2, 3 mil reais por jogo ali, dividindo, né? Então você vê o custo-benefício. Não só ele, que aconteceu muita coisa. Matheus Silva, né? Que a gente continua pagando sem utilidade nenhuma. Também vou colocar ali o parâmetro do salário. Então teve muitos erros, tá, gente? Que a gente tem que colocar na mesa. A gente tem que colocar e tem que mostrar. Eu tô achando ele um pouco perdido ali, sabe? E a gente tá com problema financeiro e automaticamente os erros estão tudo lá. Ele tá vivendo aquilo ali e não tá conseguindo resolver. E o Náutico todo mês tem que pagar os vencimentos. Veja essa preocupação com o lado financeiro. Então hoje fala-se que a folha do Náutico é 2,5 milhões. Sem os tributos. Ou seja, passa de 3 milhões. Né? Náutico é um elenco compatível com esse valor? Não tem a mínima condição. Não tem. Você... Dá pra ver que... E ele coloca, tá, gente? Ele fala de 2,5 milhões. Eu acho que ele já, agora com a atual reformulação, vamos dizer aí que tá entre o elenco, né? 2 milhões e 100, nessa faixa, 2 milhões, com as saídas ali de alguns atletas que ganhavam quase 100 mil, até atletas que ganhavam 100 mil, junto com a comissão técnica. Então, com os tributos, dá mais ou menos 3 milhões de reais. E o jogo passado a gente tinha um Wendel lá, da ponta. Protocolo base é o tempo todo. Então não bate, e não tem como, até os defensores, sabe? Dizer, meu irmão, vê isso e não criticar, porque existe política, tanto na tradicional quanto no clube, existem os babões, mas existem pessoas que não é nem um lado nem outro. É o meu caso aqui, eu não sou nem um lado nem outro, mas a gente tá enxergando uma folha de 2,5 milhões, a gente botando o Wendel pra jogar, a gente só com o Cauã Maranhão, de 9. Não faz sentido, né? Só um lateral esquerdo. A gente só tinha Rian Carlos, na lateral esquerda no jogo passado. Será que essa folha de 2,5 milhões aí? Então não tá batendo, tem muita coisa errada. Tem que ser investigado por que tudo isso tá acontecendo, sabe? Mais profundo mesmo. Investigar passo a passo. Por que isso tá acontecendo? Porque tá tão gritante assim os erros. Você realmente a realidade do que está jogando e do que está se pagando é totalmente diferente, né? Em 2018 a folha do Náutico era 218 mil, a do Sport era 4,5 milhões. Não estou dizendo que com isso a gente foi campeão porque tinha folha. Não, a gente conseguiu ser campeão, a gente conseguiu competir, a gente conseguiu fazer um time, né? Mas conseguiu também ter a preocupação financeira com o clube. Existe isso dessa gestão de hoje? Não. E isso não é crítica por criticar, isso é uma realidade. Mas não é estranho um presidente e advogado, acho que o Beck é trabalhista, né? Não me recordo. Ter tanta frouxidão nesse... O caso do Dodô, por exemplo.
Como é que ele não se precaveu daquela forma, deixou isso escapar? Enfim, não é estranho isso não, Edno. Eu acho estranho, até porque ele tem conhecimento de causa, né? né? Ele sabe o que é um contrato, ele estudou para isso. Sabe que tem um RJ por trás, que ele tem toda a obrigação de tudo ali. Então. E a preocupação é essa folha paralela. A gente já tem mais de 5 milhões de ação fora da RJ. Então, quando você fala da preocupação financeira, quando eu digo que o Alvirrubro que acompanha, que entende, que quer o bem do clube, ele está preocupado com isso. O ano que vem, vamos dizer que o Náutico permaneceu na Série B, ok. E as receitas que foram todas antecipadas. E essa folha paralela. E esses bloqueios que vão chegar agora. Porque esses 5 milhões vão ser julgados, vão ter sentenças e vão ter processos de pagamento de sentença, liquidação de sentença. E vai vir bloqueio. E agora? Como é que vai fazer? E pior ainda, tem o fair play financeiro da CBF. Veja, ontem o Grêmio foi punido com transfer ban. Eu ouvi um diretor do Náutico dizer, não, time grande, não existe isso para time grande, não. Isso muda-se a lei. Opa, como assim, amigo? Não é desse jeito não, amigo. A lei é para todos, né? Como está sendo. Tá aí, o Grêmio parado aí. Pois é. Era para ter um cuidado especial sobre isso, tá, gente? Por conta da RJ. Isso aí eu concordo com ele. E tá tendo, assim, muitos erros, e esses erros vão chegar, né? A conta vai chegar. E ele fala sobre isso, né? Sobre, cara, por exemplo, eu sei que não vai cair. A gente vai lutar e não vai cair de divisão. Se esse cara cai de divisão, e o time com esses problemas trabalhistas, antecipação de cota, e esse cara entrega o cargo, não aguenta a pressão, entrega o cargo. E deixa essa bronca para outra pessoa. Ele caiu de divisão, por exemplo, caiu para a Série C, o Náutico sem dinheiro, fudido, que o Náutico não pode cair mais. Depois da RJ, o Náutico não pode cair mais para a Série C. Não vai ter condições de arcar, não vai ter condições de... Vai ser bronca. Então o Náutico tem que se manter na Série B, é o mínimo, para se organizar ali, até para aparecer um investidor, essas coisas. Aí esse cara cai. Esse buraco financeiro, essas ações trabalhistas, Ramon Carvalho, não sei quem, chega tudo no colo. Ele renuncia o cargo. Por isso que faz sentido, pô, o que eles estão falando. Não era pra ter um bloqueio ali, não, irmão. E é o que tá acontecendo, pelo que eu tô vendo. Ele tá com esse papo de coragem, querendo antecipar tudo. E se der errado? A gente, o ano passado, subiu na tora, mas se desse errado, a gente tava fudido com o déficit. Então faz sentido, entendeu, torcedor? Veja, eu contratei Hélio em 2020. Eu sou muito grato a ele fez um trabalho fantástico em 2020, que foi o ano que... A história Hélio, ele vai contar agora pra gente entender, né? Recapitular, relembrar também tudo que aconteceu. Que ele tomou um vinho, né? Inclusive os dois que entraram com ação contra Hélio, ganhou, né? Ele ganhou, até tirou uma foto lá tomando um vinho, e Ari Barros também ganhou, né? Eu sei que cabe recurso, mas a gente tem que separar o bom treinador da pessoa, tá, gente? Então se a justiça tá condenando ele, onde ele passa ele arruma confusão, será que a pessoa, tirando o treinador, é tão legal assim como a gente imagina? Tirar onde ele passa, o filho dele também, o filho dele quando dá entrevista, tu pensa que, mas o filho dele é difícil, viu? O filho dele, eu conheço jogadores. E aqueles livros que ele vê ali, ele lê na viagem, não tem nada a ver do que ele prega no dia a dia. Tanto que teve a admissão dele por justa causa, né, com o Diógenes lá. Por conta que ele insultou, né, o presidente. Então esses caras ganharam na justiça. A justiça foi favorável a eles. Então tirando o treinador e tirando o presidente. Pessoas. Então, porque a gente coloca Hélio num pedestral. Porque ele é um bom técnico, foi campeão no Náutico, um dos maiores, e a gente tenta apagar a pessoa, e não pode apagar. É o pacote. O pacote Hélio dos Anjos eu acho muito caro. Doido que termine esse campeonato, ele pega o rumo dele, se o presidente tiver cunhão, né, que fez campanha e tal, eu não sei como é que vai ser no final do ano, mas eu vou bater aqui para não continuar com esse pacote. A gente tava na pandemia, tava brigando para não cair, ele conseguiu livrar o rebaixamento. E a gente continuou o trabalho em 2021, a gente foi campeão pernambucano em 2021 em cima do Sport. E iniciou a Série B avassaladora, 14 jogos sem perder, lá em cima. A conta já era sobre a rodada que o Náutico ia subir, né? Isso. E aí perdeu um jogo do Curitiba, fora, normal, nada fora do
do normal. Veio para casa, perdeu de novo do Confiança, saiu, não lembro qual foi o time que pegou, e voltou, pegou o Cruzeiro, perdeu de 1-0. E a gente teve uma reunião, eu, Hélio, Ari na época, Ari Barros, Diógenes, né? Vixe Maria, metade não fala com ele hoje, né? Não fala. Vixe Maria. Pois é. E para entender o que foi que houve, o que é que estava acontecendo, o que é que precisa, e ele pontuou, disse que tinha que trazer jogador tal, tinha que botar jogador para fora, esse, aquele. Enfim, foi uma reunião normal para a gente botar o trem na linha novamente. Acabou a reunião, meia-noite, 1h da manhã, a gente foi para casa. O Wagner Outro Leonardo dia- já tinha saído? Porque ele Já tinha saído Wagner considerado- Leonardo e Eric. são considerados 2 pontos-chave, né? As saídas do Eric e do Wagner Leonardo. O Wagner não dependia de você, era emprestado, né? Era do Santos. Era do Santos, você não estava de mãos atadas, e o Eric foi venda. Foi. Foi O Eric ativo pro clube. ganhava 30 mil, passou a ganhar 180 no Ceará. Jogando bem. Ainda mais, o Ceará comprou o direito federativo dele, o direito Jogando bem no econômico Bahia dele, hoje, né? ao Braga, que Eric era do Braga. Então não tinha como. Muita gente que não sabe da história acha que não, vocês perderam o Eric por causa de 30 mil, porque poderia ter. Não foi por conta disso. O valor era astronômico e ele foi vendido do Braga para o Ceará. E aí o Hélio que É mais ou menos sobre isso mesmo, tá, gente? A gente cobrou muito, né? Era pra ter seguro, mas porque a gente pensava muito no Náutico. Mas a gente também tem que olhar o lado do atleta, como eu falo sobre o caso de Wendel. O Náutico sabe se o Náutico vai permanecer na Série B. Como é que o Wendel vai renovar um contrato, né? Vamos dizer que ele tem um salário de 3 dígitos, mais 2 anos e tal. Se o cara não sabe o que vai acontecer no futuro. Entendeu? Pode aparecer uma proposta maior. Aí ele já assinou um contrato, já renovou, fechou as portas. E Eric não, foi o Braga, questão financeira, mudança de vida. O que aconteceu com o Dodô? Mas no caso do Dodô, poderia ser conduzido de outra forma, para Dodô poder deixar uma grana no Náutico. Aí foi uma sacanagem. Eu vou, mas eu quero deixar uma grana aqui no Náutico. Aí ter todo um processo de condução aí, Dodô. Ajuda aí, cara. Fala com o teu empresário, fala com o Coimbra. Deixa aí uns 300 conto pro Náutico. Deixa 500 conto aí pro Náutico. Uma luva. Ajuda aí essa parte financeira que a gente tá passando dificuldade. O jeito de conduzir, tá? Não foi espanar, porque quando ele espanou na primeira lá, eu acho que já criou atrito e aí foi levando, que é o que ele fala sobre ele ter o poder de tudo, né? Ele é o que contrata, ele é o que escala, ele é o psicólogo. Então isso é tudo muito equivocado, eu achei muito errado, sabe? É legal a ideia, mas não deu certo, sabe? E era pra ele já ter se ligado antes. Porra, eu vou fazer isso, mas se não acontecer, tem que estudar a possibilidade. Quando tu vai fazer uma coisa, tu tem que colocar também a margem de erro. Pô, se der errado, eu vou fazer isso. Se der certo, eu vou fazer isso. Se der errado, eu vou fazer aquilo. Né? Segurar o projeto até o final e o clube que perde com isso tudo, né? Perder financeiramente, as causas trabalhistas que ele botou pra fora aí um monte de gente. E é o clube que paga. E a reposição, não sei. Não. Pronto, e aí teve essa reunião, no outro dia eu tava viajando, tava na estrada, e a Ari ligou. Disse, presidente, o professor entregou o cargo. Eu disse, como assim? Né? Parei o carro na estrada. Ele disse, o que foi que houve? Eu disse, não, ele disse que não entregou o cargo, não vai ficar. Para você entender a minha relação com ele. Ele disse, olha, tenta contornar, veja o que foi que houve. Eu disse, não, ele está intransigente, não quer mais. Pronto. E aí vieram outros treinadores, e a gente não reagia. E eu tive a reunião com algumas pessoas do elenco, na época, e disseram, presidente, traga o professor Hélio. Eu disse, olha, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada, nenhum, para quem entregou o cargo foi Hélio. O Hélio entregou o cargo, não fui eu que botei ele para fora. E aí Ari disse, eu posso ligar para ele? Pode ligar para ele. Hein? Ligou para ele, acertou e ele voltou. Foi na minha gestão, em 2021. No mesmo campeonato, voltou. Campeonato, tudo. E eu lembro bem que esse ano era o ano da eleição e Diógenes era o candidato, né? Contra o atual presidente. Inclusive, por tudo que fizeram, né? Atacaram a nossa vida pessoal, enfim, foi uma coisa horrível. Só faz afastar as pessoas de bem do clube. A gente ganhou essa eleição com 76% dos votos. E eu lembro que o filho dele pediu voto para o atual presidente. E criou um mal-estar, né?
Foi até um comentário na rádio e tal. É pra você ver, tá, gente? Pra vocês entenderem aí a cronologia da parada, né? A linha do tempo. O cara era empregado de Edno e pediu voto pro outro candidato. Como é que vocês se sentem com isso? E o atual candidato que ele pediu era da gestão de Edno, né? Então, Bruno era da gestão de Edno e o auxiliar, Guilherme, era da gestão de Edno. Tá entendendo como é que é a parada? O que rolou aí? Então, aí ele vai contar passo a passo o que aconteceu. Porque eu, no caso dele, faria o mesmo. Faria o mesmo. Então, você vê que existia um lado que o cara também tem que dizer, peraí, pô, além do Náutico, eu também tenho que tomar minha postura aqui. Aí o cara, agora na campanha passada, fez a campanha para Bruno, e com essa campanha, o cara ganhou o cargo de treinador na carteira de trabalho, em uma comissão técnica ganhando R$500 mil, e a chave do clube. Então já lá de trás, os caras já estavam em parceria. Entendeu? Então por isso que ele não demite. E lá atrás, há um mês atrás, eu tava pedindo a cabeça do executivo, que é ele o responsável por essas contratações. Eu demitiria ele. O responsável, o executivo que contratou e fez essa merda aí, financeira e técnica pro Clube Náutico Capibaribe. Mas só que o cara fez campanha lá de trás. Ele vai explicar aí. Já tá... É amiguinho, pô. Não é parada de patrão e funcionário, não. É parada de amiguinho. Coleguinha. Criou um mal-estar. Diógenes era o presidente, e daí então. O Becker teve uma votação bem irrisória. Né? Teve. Foi o terceiro. Foi o terceiro. Nem segundo ficou. Perdeu pra Plínio também, não foi? Perdeu pra Plínio. Perfeito. pra Plínio. E Eu gostava da candidatura de Plínio, tá, gente? Pra mim, tava tudo bem ali. Várias chapas, democracia, tá tudo certo. Foi eleito democraticamente, mas usou muito, tá? Usou o treinador como cabo eleitoral, mas ele como presidente, ele é muito fraco. Ele é muito fraco, tá, gente? A incompetência de um nível muito alto pro tamanho do clube. Se fosse pro Retrô, que não tem torcida, fosse pra qualquer outro time, sem torcida ali, um clube tranquilo, ele ia trabalhar tranquilamente, mas pro Náutico, a camisa mais pesada do estado, então é muito pesado pra ele, pô. É muito pesado, e ele não reconhece, né? E se fosse um cara que reconhecesse, não, a gente realmente tá vendo aqui, expor, né? Expor a insatisfação do que tudo que tá acontecendo, aí talvez o torcedor abraçava. Mas ele não reconhece, é projeto, vamos seguir, tamo junto, Guilherme, tamo junto, e é isso. aí ele seguiu no clube com o Diógenes. Em 2022 eu não estava mais no clube. E veio toda essa celeuma aí. Então, como eu estou falando para você, eu posso falar porque as pessoas podem achar que eu tenho raiva dele. Não tenho. Eu só acho que é erradíssimo, não é errado não. É erradíssimo o que está acontecendo no clube. Né? Entregar um departamento de futebol a ele e ao filho dele. É erradíssimo. Primeiro que eles não têm competência. Ele não tem. Ele é um excelente técnico. Uma pessoa preparada. Uma pessoa que eu contrataria sem pestanejar. Mas para ser técnico. Né? E eu concordo demais com essa frase, tá? E eu já vinha levando, né? Você vê que essa entrevista foi ontem. Isso aí eu já falava há muito tempo. Como técnico, um dos maiores. Comparo ele até a Muricy. Sem dúvida. Agora, como executivo, como gestor ali, é o pior da competição. São os piores ali. Eu tiro a Ponte Preta porque a Ponte Preta, meu Deus do céu. Mas tirando a Ponte Preta, eles são os piores ali, em termos de erro, de condução, de prejuízo financeiro pro clube, prejuízo técnico. Time sem camisa 9, o time com um lateral só, várias partidas com vários jogadores da base. Então eles são péssimos. E esse cara que criticava os executivos. Nenhum presta, ninguém, só quem presta sou eu. A impressão que eu tive era essa. Xingando todo mundo, e ninguém presta, espanava presidente, espanava todo mundo. E eles são os piores, cara, os piores que já passaram no Náutico, em termos de executivo. São eles dois. Então eu sempre critiquei isso aí, deixar a chave. Pô, traz um cara, pô, faz a transição. Acabou de subir de divisão, faz a transição. Olha, vocês vão ser agora o ano que vem. Se vocês conseguir ou a permanência, ou vocês subir de divisão, a gente vai fazer essa transição aí e vocês vão tomar conta de tudo. Agora, esse ano não, esse ano a gente vai e vocês vão pegando a manha, mas jogar da noite pro dia, porra, a chave. Departamento médico, departamento de fisiologia. Entregar, ó, é teu. O clube é teu. Faz o que tu quiser. Contrata, tudo. E como ele falou aí, a parte clínica, né? Ele antecipando etapas e o jogador abriu como Júnior Todinho, enfim.
Não existe um técnico que está acima do departamento médico. Mas, Diógenes, deixa eu te perguntar só uma coisa. Edno. É porque era ligado a Diógenes a pergunta que ia fazer. Para a gente entender o presente, a gente precisa entender perfeitamente o passado. Você está aqui nesse momento para revelar o que aconteceu em fevereiro de 2022. Não foi com você, foi com o Diógenes, por isso que eu acabei trocando nome. Mas a coisa que era uma briga com o Guilherme, os bastidores, a gente sabe da maioria, mas eu queria uma posição sua que é um cara que sabe tudo que acontece dentro do Náutico, e principalmente com o Diógenes, que é um grande parceiro seu. O que foi que houve naquela noite pós-jogo? O Guilherme foi xingado, o Diógenes foi xingado. O que é que houve ali para essa ruptura ao ponto de o Hélio chegar e dizer que não trabalha com esse grupo político? Ele, na última eleição, ele disse: não trabalha com esse grupo político. Veja, eu não estava nesse dia. Eu não estava no jogo, não estava nesse dia, não acompanhei de dentro a gestão de Diógenes. É claro que falava sempre com ele, claro que uma coisa ou outra ele me perguntava, normal, né? Ele contou a versão dele. O que eu sei é que Diógenes botou o filho dele para fora, por justa causa, não botou ele. E aí foi toda a ira dele. Inclusive, ele foi demitido por justa causa por ter xingado o presidente. Foi provado que ele xingou e o tribunal deu a justa causa. Mas o que eu sei é isso, que foi demitido o Guilherme por justa causa, não foi demitido ele. E o Guilherme xingou por quê? Eu não posso falar porque eu não sei, não participei disso. Mas sim, foi uma coisa impressionante que eu me assustei na época, Guga, porque o Diógenes deu entrevista a Ralph, na Rádio Jornal, e foi um tom completamente diferente, né? Porque sempre foi um tom de parceria, de Hélio exaltando os feitos que Hélio, como o Edno bem disse, né, tinha conquistado pelo Náutico, e foi assim, foi uma mudança no discurso de hoje que eu me assustei, eu parei assim, tá acontecendo alguma coisa, e depois veio desencadeou tudo que aconteceu. Naquela noite pós-jogo vira um pandemônio aquele clima ali, porque sai do jogo, não vou lembrar qual era o jogo, mas nem era um jogo tão pesado assim, acho que era uma Copa do Nordeste, algo... E sai disparando foguete para tudo que é lado. Acho que eu fui dormir de 1 da manhã apurando coisa ali para tentar descobrir o que aconteceu. E a apuração era essa mesmo. Os jogadores saíram do vestiário isso. Confrontar com a torcida. Foi um dia bem conturbado ali. E essa divisão, Ed, pra gente encerrar o Papo Hélio e para as surpresas boas aqui do programa. E essa divisão de funções, os dois como técnicos, como é que você encarou também essa novidade para esse ano? Uma coisa você acha que é assim mesmo? Eu acho uma coisa inusitada, né? Ou um ou outro, né? Não tem como a gente ter dois senhores, né? Mas... Léo Medrado gosta muito. Quem? Léo Medrado gosta muito dessa divisão, dessa união aí. Tô brincando, Léo. Não, e os comentários que se tem do próprio departamento de futebol são muito ruins para eles também, sabe? Eu acho até para defender eles, não deveria existir isso. Eu acho que tem um momento certo de Guilherme entrar, tem um momento certo de ele sair, né? Não desmerece em nada ele ser auxiliar técnico, não desmerece em nada, não tem necessidade dessa nomenclatura dos técnicos, tudo. Não, veja só, na minha cabeça é só vaidade, e que o clube não ganha nada com isso, nada. Deixa eu fazer uma pergunta política ainda, já seguindo nisso. Na última eleição, você ensaiou uma candidatura. O Hélio... Pelo menos na minha visão, o Hélio basicamente era o maior cabo eleitoral que se tinha no Náutico por conta do acesso. O que ele dissesse estava apoiando ali, e ele se envolveu de uma forma que eu nunca vi no futebol, talvez tenha acontecido em alguns outros casos, de dizer que não trabalho com tal candidato, trabalho com outro. Isso para mim definiu a eleição, não foi o Becker que ganhou a eleição. Por que você desistiu, ou se você em nenhum momento quis, e se você pretende algum dia voltar à presidência? Tá, eu não desisti porque em momento nenhum eu quis, né? Eu voltaria um dia para o Náutico, se fosse um consenso, se fosse um resgate, né? uma eleição para que todos os alvirrubros pudessem participar, sabe? Eu não tenho necessidade mais de mostrar nada. Eu já fui campeão, eu já fiz meu trabalho. Em 2018 eu tinha o que mostrar, né? Eu precisava mostrar. Mas agora não, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas sabem do meu caráter, da minha índole, o que eu fiz pelo clube. As pessoas que acompanham o Náutico, vou citar alguns nomes aqui, que são pessoas que são alvirrubros verdadeiros, independente de gestão, o René Pontes, o Américo Pereira, o Álvaro Mendonça, o Zé Henrique Vanderlei, essas pessoas que vivem o clube, eles entendem o que é Edno Melo. Eu jamais colocaria uma candidatura para prejudicar o clube,
No momento que Hélio disse, não, só trabalho com isso, tudo bem, não está dando certo, não é o Náutico, tudo bem, pode ir, vai em frente. Para que eu vou tumultuar, para que eu vou criar mais eles contra nós contra eles? Não tem necessidade disso, sabe? Então, assim, a minha visão de Náutico é bem diferente, porque não é fácil. Não é fácil você administrar um clube do tamanho do Náutico, com o passivo que o Náutico tem, com a cobrança que o Náutico tem e com as receitas que o clube tem. Então você já partir de todo jeito. Por isso que eu sabia que essa gestão desse atual presidente ia encontrar muita dificuldade, porque ele criou muito atrito, ele criou muito inimigo, ele queria chegar de todo jeito. Ele fez várias coisas ruins, péssimas, sabe? Várias coisas péssimas mesmo, com várias pessoas que não tinha necessidade. Hoje podia estar do lado dele ajudando ele, e não tá. Você não iria para um bate-chapa, então? Não iria. Só se fosse consenso. É isso, né, gente? E até falo aqui, tá? Não é de hoje que eu falo. Eu acharia. Mas hoje eles não são mais amigos, né? Eu acho que seria muito foda uma chapa ele e Bruno como vice, né? Porque Bruno é bom nessa parte burocrática de buscar recurso e tal. Ele é bom. Ele sabe dialogar, sabe negociar ali, sabe. Ele tem um traquejo. Então seria uma chapa muito legal se o Náutico se unisse. Eu sei que isso não vai acontecer, que o Náutico é rachado. E é o que mata o clube, é isso. Mas uma chapa Edno Melo e Bruno como vice. E todo mundo junto. Diógenes, todo mundo, tá, gente? Quem errou. Porque esses caras, eles não erram querendo errar e prejudicar a instituição. Porque eles querem acertar e deixar seu nome na história. Então ele não existe maldade. Ele não faz isso por maldade. Porque eles errando, eles mancham a história dele dentro do clube. O nome, né, que eles tentam zelar. Então, eles erram por incompetência. Os executivos são incompetentes. O atual presidente tem mais erros, no meu ver, do que acertos. Porque trocar refletor, botar telão lá, né, o placar eletrônico, e isso, em troca o nome dos aflitos. Hoje é Esporte da Sorte e Aflitos. O campo sintético tem um lugar na camisa frontal ali como patrocinador master. Então isso algum cara bom de marketing consegue fazer. Colocar Esporte da Sorte, que também é responsável pela a reforma na quadra. Então ali é tudo troca. E quem ganha mais é o patrocinador, tá? A visibilidade ali na Série B. Na camisa, a parte frontal ali. E o nome dos aflitos é Esporte da Sorte. Então quem ganhou mais com isso foi os patrocinadores. A Topfield ganhou muito mais do que eles faziam um campo sintético. Que ninguém faz nada para perder. Então, quando você. Mas geralmente as pessoas falam isso, né? Mas ele fez isso e aquilo outro, cara. Um cara de marketing bom faria. Eu sei que mais nas outras gestões não fizeram. Beleza. Isso é mérito dele. Ele conseguiu. Mas o presidente. A história que um presidente passa, o legado que ele deixa, é com títulos também. Então, Edno foi um dos grandes presidentes, no meu ver, em relação a um jejum que o Náutico passava. Então, os dias felizes que eu tive nos últimos 10 anos aí foi Edno Melo. Dias bem felizes, tá? E os dias mais tristes que eu tive, um dos, tá, gente? Aquela fatalidade em 2005. Esse campeonato pernambucano desse ano me deixou assim, machucou demais e a ferida ainda não cicatrizou, vocês não acreditam? Toda vez, às vezes, eu me lembro. Porque foi muito traumático ali, eu e minha família, vi pessoas que eu amo chorando, então foi muito traumático aquele 3-0. Então a gente tem que equilibrar. Então teve vários erros dele, teve muitos. Diógenes é a mesma coisa, mas eles não tiveram a intenção de errar. É a mesma coisa com a atual gestão de Bruno Becker. Então, eu queria que o Náutico um dia fosse unido, todos eles juntos. Não essa sede por poder que ele fala. De um lado ou de outro, tá? De um lado ou de outro. Todo mundo junto, todo mundo em prol do Náutico. Aí o Náutico seria muito maior do que ele é. Mas o que mata, o que destrói o clube é a política. Não só o clube, na política geral também. O cara ali faz tudo pelo poder. Populismo, né? Campanhas altamente populistas. Não é sobre melhorar o país. É sobre eles continuarem no poder. Aí a política, onde tem gente, onde tem política. Aí um dia eu ainda sonho com isso. Todo mundo junto. Os grandes alvirrubros, bilionários, juntos também nessa. E vamos fazer uma chapa ali. Vamos tornar o Náutico do tamanho que ele merece.
Então é isso, gente. Isso é um desabafo com React. Eu acho interessante, quero deixar arquivado aqui para um futuro. Daqui a 20 anos eu assistir esse vídeo, mostrar para os meus netos. O Náutico na Série A, mas teve uma história lá atrás, né? De repente um Náutico muito maior do que o Fortaleza é hoje, porque o Náutico tá atrás, né? Não falo de camisa, mas eu falo de tudo. Do que um Ceará, do que vários times do Nordeste. Eu queria que o Náutico, o Bahia, o Vitória, o Náutico tá atrás. Então daqui a 20 anos, quando o Náutico tiver sendo protagonista do Nordeste, em títulos e tudo, aí a gente vai olhar para esse vídeo, que eu vou deixar guardado aqui, e vai lembrar o que a gente passou, o osso que a gente roeu para chegar onde a gente chegou. Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, que é muito importante. Não esquece de hypar o vídeo. Se quiser ajudar o canal, seja membro. Inclusive, você membro quiser participar numa resenha no WhatsApp, só é solicitar no direct do Instagram. Deus abençoe e até o próximo vídeo.